é a frase: missão dada é missão cumprida, né? Então, nós sabemos que a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão dada por Jesus Cristo, chamada Grande Comissão, e essa Grande Comissão foi o início da igreja e o início também, inclusive, do passar do Evangelho e do crescimento da igreja. O que é essa Grande Comissão? Foi o ato de Deus de enviar pessoas para pregar o Evangelho com a autoridade dele. Essa autoridade nós vemos em Atos 1:8, em Mateus 28, 19 e 20, em Marcos, em Lucas, tudo no final do texto, onde vai esboçar o envio de Jesus Cristo aos seus discípulos para pregar o Evangelho sobre a autoridade dele. E através do poder dele é que nós conseguimos pregar o Evangelho. Não tem como pregar o Evangelho de Deus sem o poder de Deus. Isso seria impossível. Claro que sabemos que se não abrirmos a boca para pregar, as pedras clamarão, como diz a própria palavra. Porém, como ele nos deu toda a autoridade no sentido do pregar o Evangelho, ele também nos fortaleceu através do seu Santo Espírito para agirmos dessa forma. E nós devemos lembrar dessa frase: missão dada é missão cumprida. Nós vamos tratar disso até o final. E aqui eu vou pregar de forma diferente. Nós vamos tentar entender uma história. Imagine um missionário que foi enviado por uma igreja, e ele foi enviado por uma igreja a uma cidade da Grécia. E nessa sua primeira viagem ele passou por vários outros locais. E na segunda viagem missionária em que ele foi, passou inclusive também por essa igreja da Grécia. E lá, nessa igreja, pregou o Evangelho, houve muitas conversões. Esse missionário, inclusive, nessa igreja da Grécia, quando começou a pregar o Evangelho, ele foi maltratado por demais. Teve pessoas que tentaram dificultar a pregação do Evangelho, inclusive o próprio demônio que estava em uma mulher dificultou a pregação do Evangelho por meio deste missionário. Porém, ele continuou pregando o Evangelho e houve várias conversões. Nesse local ele padeceu por demais, foi preso, humilhado em praça pública. Mas a glória de Deus é maior. E apesar dele ter sido humilhado, a igreja foi erguida, claro que através do poder do Santo Espírito, e várias pessoas se converteram. Essa igreja virou uma igreja forte, numerosa. Esse missionário continuou a sua caminhada missionária por várias outras igrejas, vários outros locais, digo assim, na qual pregou o Evangelho, e também outras igrejas foram levantadas, outras congregações foram levantadas, através do poder do Santo Espírito que agia na vida desse missionário. Porém, ocorreu algo na vida desse missionário que, de certa forma, ele não esperava. Ele foi preso. E agora estava preso na Itália. Olha que interessante. Preso na Itália, ele não achou isso ruim. Ele achou isso bom. Ele pensou, não, é para a glória de Deus. E mesmo preso na Itália,
esse missionário pregou o Evangelho de forma maravilhosa e com um vigor gigantesco. Pregando o Evangelho lá preso, pregava para os carcereiros, pregava para as pessoas que iam vê-lo na prisão, pregava para todos que estavam ali ao redor. E olha que interessante, esse missionário, ele foi usado por Deus para a conversão de muitas pessoas na Itália. Os soldados, muitos dos soldados que estavam lá cuidando desse missionário, se converteram. Que coisa interessante. Mas Deus não parou de agir na vida desse missionário. Porém, esse missionário, ele começou a padecer por causa de dificuldades, de situações complicadas em que se estava, de sustento, de problemas, inclusive do local em que estava preso. Saibamos aqui em que, se algum de nós for preso e não tiver nenhum mantimento para nós ou nenhuma ajuda, nós padeceríamos na prisão, não é verdade? Então ele estava preso, não tinha ajuda, ajudas tinham sido cessadas de certa forma. Mas olha o que é interessante, esta igreja na Grécia viu a necessidade de ajudar esse missionário. Essa igreja amou a missão, entendeu que missão dada é missão cumprida. E ela, ao amar a missão e ao amar, inclusive, o missionário, ela enviou um dos diáconos para ver como estava esse missionário. A igreja não tinha posses, apesar de ser uma igreja numerosa. Era uma igreja com vários e vários membros, mas nenhum dos membros era membro de posses. Eram membros com situações aquisitivas, situações ou poderes aquisitivos pequenos. Mas mesmo assim, com muita fé, com muito amor para missões, essa igreja levantou um sustento, levantou mantimentos e enviou o diácono para levar esse mantimento e esse sustento para o missionário. Esse diácono, quando chegou no barco, porque na época não tinha vias assim de carro ou outras vias para chegar a esse missionário, a parte mais rápida seria de barco. Quando chegou ao barco, ele adoeceu. E olha que coisa, adoeceu de tal forma que quase morre o diácono. Mas por incrível que pareça, o diácono não desistiu da sua missão. Missão dada é missão cumprida. Ele não desistiu da sua missão. Mesmo na beira da morte, ele clamou ao Senhor: Senhor, eu preciso levar o sustento ao missionário. E ele levou. Recuperou o fôlego, recuperou a saúde, claro que dada por Deus, milagre de Deus na vida desse diácono, e ele foi, terminou a sua viagem, chegando na Itália e entregando o sustento ao missionário. O missionário ficou muito feliz, porque ele necessitava desse sustento. Ele precisava desse sustento para continuar, inclusive, pregando o Evangelho, para ser revigorado no Senhor. E olha que coisa, não foi só o sustento que a igreja enviou. A igreja enviou também uma carta para o missionário na Itália, dizendo: missionário, nós o amamos, nós queremos que você continue pregando o Evangelho. Estamos aqui intercedendo por você. Estamos aqui em oração, clamando para que o Senhor o solte. Mas, porém, se não soltar,
que o Senhor te dê capacidade para continuar pregando o Evangelho. Missão dada é missão cumprida. Esse missionário, ao ler a carta, ficou maravilhado, feliz, muito feliz. Revigorou seu coração foi fortalecido por essa carta. Os meus irmãos me amam, os meus irmãos querem que eu continue, os meus irmãos estão orando por mim, os meus irmãos se importam comigo. Mandaram mantimentos e mandaram esta carta. O missionário pensou: vou mandar um relatório, e nesse relatório também vou mandar uma carta aos irmãos, fortalecendo-os sobre o Evangelho. Neste meio termo, neste interim, a igreja lá da Grécia ficou sabendo que esse diácono que levou o sustento para o missionário havia adoecido. Então a igreja ficou triste. O que está acontecendo com o diácono? Naquela época as informações não eram tão rápidas como hoje. As informações eram mais devagar, eram por meio de cartas. Então a igreja ficou com aquela angústia no coração. O nosso irmão diácono, o que aconteceu com ele? Mas o missionário, ao saber da situação em que a igreja se encontrava, ao saber que a igreja estava angustiada pela vida do diácono, ele faz uma carta e envia para a igreja, justamente com o diácono, enviando o diácono de volta, apesar do diácono ter ajudado muito ele nesse trabalho da pregação do Evangelho na Itália. Porém, ele pensou: não, eu vou enviar o diácono de volta, para que os irmãos tenham paz sobre a situação em que eles se encontram. Apesar do diácono ter ajudado, voltou para a Grécia, e na Grécia levou a carta, que a carta até hoje nós chamamos de carta do amor, carta da alegria, carta da comunhão. Essa carta maravilhosa, da qual os irmãos abriram e foram fortalecidos na fé, admoestados e edificados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O missionário entendeu que o envio das ofertas para ele era como uma oferta dada ao Senhor. O missionário era judeu. Ele foi, em uma época passada, fariseu de fariseus, muito judeu. Ele entendia o que era ofertar ao Senhor. Ele entendia o que era a oferta, aquela oferta que era dada de holocaustos antigamente, e como Deus recebia a oferta. Quando Deus recebia a oferta, o missionário lembrou: era oferta como aroma suave a Deus. E ele escreveu na carta. Ele disse: olha, essa oferta é especial. Essa oferta não foi para mim. Essa oferta foi para a missão. E missão dada é missão cumprida. O missionário entendia muito bem a sua missão. Entendia a missão que ele tinha nessa terra. Entendia a missão que ele tinha para com o Senhor Jesus. Apesar de ter sido muito rico no passado, o missionário era muito rico, mas deixou tudo que tinha. Abriu mão de sua riqueza,
de todas as suas posses para pregar o Evangelho a Deus. O missionário que agora se esforçava e acreditava que tudo da vida que ele tinha feito para trás, antes de ser cristão, era considerado como nada. Para ele, o que era mais importante em sua vida era pregar a palavra de Deus. Para o missionário, a missão da qual foi levantado para ele, de pregar o Evangelho aos gentios, era algo maravilhoso. Ele não parava de se dedicar para essa missão. Por mais que em algumas cidades ele tenha sido apedrejado, quase que chegou à morte, em outras cidades ele foi chicoteado, em outras cidades ele foi humilhado e espancado, em outras cidades o missionário foi perseguido, quase que o pegaram. Em outras cidades, não acreditaram no missionário. Porém, ele permaneceu pregando o Evangelho, porque missão dada é missão cumprida. E ao escrever a carta, o missionário relata a sua situação para a igreja que está na Grécia. Ele fala: olha, meus grandes e amados irmãos, tenham muita alegria no Senhor. Apesar da situação em que ele se encontrava, quem de nós poderia se alegrar estando preso ou à beira da morte? Mas ele não, ele se alegrava, porque ele entendia a sua missão. Ele entendia que esse mundo não servia para nada. Ele entendia que esse mundo não lhe cabia nada. Ele entendia que a verdadeira vitória era ouvir da boca do seu Senhor: muito bem, filho amado, entra no gozo. Tanto que esse missionário, muito mais à frente, vai escrever uma carta para o seu pupilo mais fervoroso. E quando ele escreve essa carta para o seu pupilo, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque ele entendia que missão dada é missão cumprida. E vamos continuar. Esse missionário escreveu a carta para a igreja. Essa carta chegou na igreja, o diácono chegou. Houve tamanha alegria quando o diácono chegou. Os irmãos alegres, porque o diácono estava bem. Olha, que bênção! O nosso irmão chegou, glória a Deus. Só que ele via com uma bênção maior ainda. Em suas mãos havia a carta do missionário para a igreja. E ao abrir a carta, os irmãos tiveram regozijo e alegria de ouvir a palavra inspirada do Senhor Jesus. Ouviram também que eles não poderiam se exaltar em suas posições, mas clamar para que vivessem em humildade. Nessa carta, o missionário vai falar sobre 3 exemplos de humildade. E o primeiro exemplo é o exemplo máximo: Jesus Cristo. Daquele que não se exaltou em sua posição, mas exauriu-se
para obedecer ao plano de salvação. Esse é o maior exemplo. Teve outros exemplos na carta. O exemplo do próprio diácono que levou os mantimentos a ele. Ele coloca como exemplo, falando que esse diácono também é um exemplo de humildade. Mas ele também coloca o exemplo deste grande pupilo, da qual ele enviou a carta posteriormente. E este grande pupilo, em que ensinaria os irmãos no Evangelho, também era um exemplo de humildade. Mas por que o missionário vai falar sobre humildade para os irmãos que estavam inclusive orando por ele, que estavam inclusive amando o Evangelho, amando a missão em que tinham e obedecendo a missão? O missionário queria que os irmãos crescessem no Evangelho cada dia mais. E eles cresceram. Não para a honra e glória do missionário, de forma nenhuma, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Abram suas Bíblias para Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oremos. Bendito e maravilhoso Senhor, clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha a nos ajudar, que a palavra venha de encontro aos nossos corações, nos confrontando, Pai, nos estimulando para agir conforme o Teu querer, para obedecer a Tua ordenança maior, que é o ID. Nos ajuda, Senhor, como igreja, que possamos crescer através da Tua palavra, por meio da ação do Teu Santo Espírito, para a Tua honra e a Tua glória. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, apesar da história longa, eu acredito que muitos já sabiam de quem eu estava falando, né? Pronto. Então,
O que a gente precisa aprender como igreja e como tratar os missionários e qual o nosso papel relativo a missões? O primeiro ponto que a gente precisa aprender é que o sustento que a igreja levanta para o missionário não deve ser um sustento esporádico ou um sustento pontual. Deve ser um sustento contínuo, um sustento rotineiro. Porque nós sabemos que o missionário ele tem necessidades, assim como nós temos necessidades. Você tem necessidade de comer todo dia, ou não? Tem alguém aqui que passa o mês inteiro sem comer? Não, tem necessidade de comer. Tem necessidade de tomar banho, de ter uma casa, um teto sobre a sua cabeça todo santo dia. É ou não é? Sim. Tem necessidade de auxiliar os seus filhos, não é? Ou seja, sustentar os seus filhos. Tem necessidade relativo também à saúde, não é isso? Nós precisamos às vezes tomar um remédio ou outro, precisamos às vezes ir ao médico, precisamos às vezes fazer alguns exames, e tudo isso precisa de custo. Assim como nós, o missionário, ele também precisa de tudo isso. Imagine você que ao receber no mês, de repente sumisse da sua conta R$300 ou 1.000. O que você faria nesse mês? Se desesperaria? Pediria empréstimos? Às vezes nós temos um propósito principal em nossas vidas como igreja, que é o mantimento da igreja. Mas qual é o propósito principal da igreja? É o mantimento dos missionários. Nós precisamos investir em missões. Então, quando Paulo aqui, ele vai reconhecer a lembrança, no sentido do socorro contínuo dos filipenses para com ele, ele revela que esse contínuo sustento dos irmãos de Filipenses não foi algo pontual, não foi algo irregular, foi algo intencional e rotineiro. Eles ajudaram Paulo não só naquele momento da qual estava preso, mas em muitos outros momentos em que fala aqui o texto. A Escritura, meus irmãos, apresenta a igreja como o corpo que traz a economia da graça, no sentido que os recursos materiais que a igreja tem, e lembre-se aqui que igreja, não estou falando de prédio, igrejas são o quê? Nós, pessoas. Os recursos que nós temos, eles não são neutros. O que eu quero dizer com isso? O que eu recebo no mês não é meu. Não é meu. É algo que Deus permite que eu tenha para administrar da melhor forma possível. Até porque, alguém sabe aqui se quando morrer vai levar tudo que tem? Vai? Não. Então você apenas administra os seus recursos. Os seus recursos não servem para a posteridade. Os seus recursos servem para o hoje. Ok? Então, um princípio bíblico claro: o obreiro que semeia no Evangelho deve viver do Evangelho.
O que seria o obreiro que semeia do Evangelho? O Evangelho deve viver no Evangelho. Aquele que vive para pregar. Aquele que vive para a missão dada por Deus. Então, o papel principal da igreja é de nós levantarmos esse sustento e aplicar essa doutrina da comunhão dos santos a essa mordomia que nós temos. E qual é a mordomia? O dinheiro. Ok? Então, como é que nós podemos estabelecer isso como a igreja? A gente pode entender que esse compromisso da qual nós precisamos ter para com missões deve ser um compromisso regular, não com ofertas esporádicas, mas compromissos mensais. Imagine que 10 irmãos aqui levantem R$10 por mês. Nós sustentaríamos um missionário com R$100 mandando para ele durante todo o mês neste ano. Vocês acham que isso não ajuda? Pastor, mas R$100 é muito pouco para o missionário. Concordo, mas isso não ajudaria? Imagine que o seu salário é pouco. Se R$100 caísse a mais na sua conta, não seria uma bênção? Seria. Nós apoiaríamos, fortaleceríamos missão, inclusive o missionário. Nós, como igreja também, nós devemos ter transparência em relação à prestação de contas. Os nossos recursos, eles devem envolver a nossa missão principal. Qual é a missão da igreja? Mateus 28, 19 e 20. Ide. Pronto. Missão dada é missão cumprida. Se somos chamados a isso, e se não conseguimos fazê-lo, nós devemos enviar. Ok? E ao enviar, quando eu digo, é ajudar aqueles que estão no campo. Então, existe o compromisso, a transparência, existe também a educação sobre essa mordomia. A educação sobre essa mordomia é não apenas um ato financeiro educativo, mas um ato de entrega em relação ao amor ao Evangelho, o amor à missão, o amor ao princípio máximo do que Deus quer. A salvação dos povos. Então, quando entendemos isso, nós participamos da missão de Deus e entendemos que não podemos ficar de fora dessa missão, não podemos nos exaurir ou nos eximir dela. Essa missão é dada a nós, a todos nós, não é dada simplesmente aos líderes da igreja, aos pastores ou aos irmãos que têm um poder aquisitivo maior, mas a todos. Nós devemos, como igreja, também estruturar o processo para qual enviamos o valor ao missionário. E como é que seria essa estruturação? Seria um calendário de apoio. E nós já fazemos isso aqui na igreja. Nós temos um calendário na qual nós assumimos missionários e damos um tempo de 6 meses para ele, esse valor durante 6 meses. E aí, após 6 meses, nós
Voltamos novamente mais 6 meses. E glória a Deus, aqui na igreja a gente ainda, se Deus permitir, não falhamos com nenhum missionário do qual nos propomos a ajudar. Então essa administração tem a ver com o entendimento do que é a missão. Irmãos, missão dada é missão cumprida. O segundo ponto é o sustento espiritual nas tribulações. Nós sabemos que os irmãos de Filipos, eles enviaram não só mantimentos, mas também consolaram a Paulo aonde ele estava. E nós, como igreja, não devemos só simplesmente levantar o sustento e aquele sustento ser um sustento frio. Olha, missionário, aqui estamos te dando tanto, e é isso. E passamos um mês ou 6 meses sem falar nada com ele. E aí, mais 6 meses, ligamos para ele depois, dizendo: estamos te dando mais tanto, e é isso. Não. A igreja, ela deve confortar a pessoa aonde estiver, no campo missionário. Quem aqui não teve dificuldade como cristão? Levanta a mão. Não teve dificuldade como cristão? Levante aí a mão aí, deixa eu ver. Não? Pronto, todos tiveram, né? E ainda tem. Agora imagine um missionário que vive disso 24 horas. Você acha que o inimigo não está lutando para que ele não consiga fazer o trabalho dele? Você acha que os inimigos principais, que são Satanás e seus demônios, que é a filosofia mundana e o próprio coração pecaminoso, não estão lutando dia a dia para derrubar o missionário na posição em que ele se encontra? Ele precisa de ajuda, precisa de oração, precisa que nós lembremos que ele existe, que nós oremos por ele, nominalmente. Ok? Isso é uma demonstração de amor, do entendimento do que é a família espiritual, do entendimento sobre solidariedade cristã, amor prático, carregar os fardos uns dos outros, consolar os que sofrem e orar sem cessar por aqueles que necessitam. O nosso papel como igreja não é só no cuidado financeiro, material, mas no cuidado espiritual também, que ajuda a preservar a saúde do missionário. E nós vemos isso, que Filipenses também fez, os irmãos de Filipos fizeram isso. Meus irmãos, nós deveríamos ter grupos de oração ligados a missões. Deveríamos ter um suporte ligado ao missionário, como comunicações, certo? Informando qual missionário está necessitando de algo, daquilo outro, e clamando a Deus para que o ajude, ou que nós possamos ajudá-lo. Então o missionário, ele precisa também, não só de auxílio financeiro contínuo, não só de auxílio espiritual, como fortalecimento espiritual no campo em que ele está, mas também de uma
reciprocidade sacrificial e prioridade nas ofertas. Por que eu digo isso? Paulo chama a oferta dos irmãos como aroma de suave perfume. Isso é um sacrifício aceitável a Deus. Eles não deram as sobras. Lembra de Caim e Abel? Qual foi o sacrifício que Deus respirou como aroma suave? De Abel. O sacrifício de Caim era um sacrifício das sobras, não é? O de Abel era das primícias. Será que a gente está dando as primícias ou as sobras? Nós estamos sendo Caim ou Abel? O pensamento principal relativo ao ofertar está na alegria do sacrifício. Tirar o dinheiro do bolso não é fácil, né? Para muitos é complicado. Tirar o escorpião do bolso aí, a gente às vezes tira uma pizza R$100 com alegria, um sorriso aqui, outro ali, né? Mas para dar R$10 para alguém, rapaz, é complicado isso aí. Então, dentro desse conceito de sacrifício, a reciprocidade é entender a necessidade do outro no campo, ok? Entender a necessidade da qual ele se encontra e o que ele precisa. Meus irmãos, nós entendemos que a confiança em Deus, ela é expressa por meio de atitudes. E essas atitudes têm a ver com um sacrifício voluntário, olha só, que é refletido em nossas vidas através da graça que se encontra em nós. Ok? Se há graça em nós somos salvos por essa graça. Isso é refletido através das nossas vidas como sacrifício diário. Então, esse sacrifício diário, ele envolve também ajudar em missões. A igreja de Filipenses entendia isso. Nós devemos ser motivados a isso. Então, o papelzinho está na sua mão. Estamos agora, como igreja, buscando esses irmãos a qual querem sacrificar e ajudar o missionário. Lembre-se que eu não estou aqui pedindo para mim, para gastar com besteira. Não estou. Estou clamando aos irmãos para que nós levantemos o sustento para aqueles que estão no campo, fazendo o papel que nós deveríamos fazer. Mas nós estamos aqui, parados, no conforto da igreja, com ar-condicionadozinho ligado. Não estamos lá fora, pregando no sol quente ou lutando contra situações de vida ou morte ou outras dificuldades mais para pregar o Evangelho. Que tal nós ajudarmos, darmos um pouco mais de conforto àqueles que estão lá fora? Quando a igreja entende o seu propósito, entende o que Deus quer, nós entendemos que missão dada é missão cumprida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, misericordioso Senhor, te agradecemos pela Tua palavra,
Senhor Deus, abençoa-nos para o entendimento relativo a missões e que possamos, Pai, como crentes em Ti, entender, Pai, o chamado para o qual o Senhor nos lançou e o desafio da qual o Senhor está nos dando agora. Nos ajuda, Senhor Deus, clamamos a Ti, fortalece-nos para que possamos, Pai, auxiliar os missionários. Fortalece-nos, Senhor Deus, financeiramente, para que este financeiro não venha para o nosso bel prazer, mas para incentivar o Teu reino, ajudar na obra voltada ao Senhor. Clamamos ao Senhor para que esse entendimento seja real, vívido e completo em nossas mentes como igreja. É tudo isso que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.